Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de oração, o nosso culto de quinta-feira. É um prazer recebê-lo aqui, sempre de maneira virtual, podemos estar juntos. Diz a Bíblia que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está em nosso meio, Ele está em nosso meio agora, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, e aqui conosco também a nossa equipe aqui na igreja. Eu quero começar lendo o Salmo 42, que diz: Anseio por Deus é o título desse salmo, é um salmo dos filhos de Corã. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Vamos orar, queridos. Deus de amor, obrigado por mais essa oportunidade de, na Tua presença, estarmos reunidos em vários lugares desta cidade, de outros lugares, de outras cidades, nesse culto de oração. E a nossa alma, de fato, sempre anseia pela comunhão contigo. A nossa alma sempre deseja ser tocada e ter comunhão por ti. Hoje à noite nós nos apresentamos, nos colocamos na tua presença, buscando a tua face, e eu quero pedir, Pai, vá ao encontro de cada necessidade, abençoando a nossa igreja, abençoando essas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos juntos louvar ao Senhor agora com cânticos, e cante com bastante alegria, participe conosco, a nossa equipe de louvor. Grande é o Senhor poderoso, grande é nos altos céus, a sua presença enche o templo, nós lhe damos o louvor. Glória ao eterno Rei, glória a Jesus, glorioso Deus. Abram as portas do coração, deixem o Rei da glória entrar e pra sempre ser nosso Deus. Santo é o Senhor poderoso, santo é nos altos céus, toda a terra se prostre, sobre tudo Ele é o Senhor.
neste lugar de adoração, cantamos teu amor. Como um só corpo te daremos a glória e o louvor. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós. Emmanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, ó soberano Deus. Nossos louvores ao Senhor subirão aos céus. A tua glória e redenção encheu este lugar, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei, pra sempre reinarás. Emmanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, ó soberano Deus. De corações abertos, erguemos nossas mãos. Vem, toma o teu lugar de honra em nós, pois tu somente és santo, és louvado em Sião, Senhor e Rei, pra sempre reinarás. Emmanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, ó soberano Deus. Emmanuel, estás conosco. Rei da paz, grande és, ó soberano Deus. Nós vamos ter agora o nosso primeiro período de oração. Eu queria que você estivesse orando, os motivos aparecem na tela. Eu quero destacar em especial que você ore a partir de agora. Nós iniciamos essa semana um novo projeto chamado IBC TV. E estamos produzindo conteúdo digital para alcançar pessoas da igreja e fora da nossa igreja com a mensagem do Evangelho, com palestras, com entrevistas. Tivemos um lançamento na última segunda-feira. Ore por esse projeto que tem como objetivo chegar em mais lares, alcançar mais pessoas. E temos outros motivos de oração e que você pode acompanhar aí. Nesses primeiros 5 minutos, orar aí na sua casa, onde você está, buscando a presença do Senhor.
nós temos o prazer de hoje à noite ouvir mais uma vez. Hoje é o penúltimo estudo da série do pastor Manuel Pedro. Ele tem sido uma bênção aqui em nossa vida, trabalhando com essa série Bem-aventuranças. E agora vamos ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração por intermédio do pastor Manuel. Muito obrigado, pastor Manuel, por mais uma vez estar conosco e que Deus o use grandemente hoje à noite. Boa noite mais uma vez, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que grande privilégio estamos tendo durante esse período, pouco mais de um mês, que estamos juntos nessa caminhada de refletirmos sobre as bem-aventuranças que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 5. Compartilhamos com os irmãos bem-aventuranças preciosas, os imperativos do nosso Pai Celestial para a nossa vida como um crente e um filho de Deus. Vimos os humildes de espírito, aqueles que dependem do Senhor Jesus Cristo e dependem plenamente da ação desse Deus. Os que choram pelos pecados seus e também do seu próximo. Os mansos, aqueles que buscam em Cristo o autocontrole, controle das suas emoções, dos seus sentimentos. E esses também têm fome e sede de justiça, buscando a justiça de Deus, não a sua própria justiça. Aprendemos isso na nossa caminhada. Vimos também que bem-aventurados são os misericordiosos, aqueles que seguem exatamente os ensinamentos do nosso Pai, aqueles que experimentam e experimentaram e continuam experimentando as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e aplicam isso no seu viver, no seu relacionamento. Vimos também os limpos de coração. Quão preciosos são esses que o Senhor traz aqui como bem-aventurados. Têm os seus corações santificados no Senhor e vivem essa santificação. A cada um desses, o Senhor proferiu promessas preciosas. Ele disse que os humildes deles serão o reino de Deus. Os que choram serão consolados. Aqueles que são mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados plenamente no Senhor. E os misericordiosos, esses também alcançarão misericórdia. E vimos os limpos de coração, que verão a Deus. Nessa noite, quero, enquanto os irmãos estão refletindo sobre cada uma dessas bem-aventuranças, fazendo aplicação aos seus corações, quero trazer aos irmãos mais uma, a nossa penúltima bem-aventurança. E hoje queremos compartilhar Mateus 5:8, que diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Permita-me compartilhar uma ilustração. Nessa ilustração, um fato real, um fato verídico, em que alguém perguntando a George Miller qual o seu segredo, o segredo da sua confiança, da sua dependência, do seu sucesso com o Deus a quem ele serve, a quem ele servia, a resposta dele foi a seguinte: houve um dia em que morri. Literalmente, morri para George Miller. Suas opiniões, preferências, gestos, tendências e vontade. Morri para o mundo, seja para aprovação ou censura. Morri para os aplausos, as críticas dos meus amigos e irmãos. Irmãos na fé. E desde então, disse ele,
tenho buscado apenas ser aprovado por Deus. O Dr. Hendrick, ao compartilhar no seu comentário dessa passagem, ele escreveu o seguinte: no mundo onde a paz é rompida, esta bem-aventurança revela o cristianismo e uma força relevante, vital e dinâmica. A isso, ele acrescenta duas questões muito importantes. Sem a influência do poderoso exército de Cristo, pergunta ele, as condições do mundo atual não seriam muitíssimo piores? E ainda, não é a igreja o próprio salva-vidas no qual o mundo permanece flutuando? Enquanto estamos pensando nessa introdução que acabei de trazer aos irmãos, nesse compartilhar sobre a experiência de George Miller e também sobre esse comentário de Hendrick, deixe-me fazer a seguinte afirmação. Os pacificadores são aqueles cujo líder é o Deus da paz. Enquanto você e eu, nós aqui, estamos pensando nessa afirmação, deixe-me sugerir aos irmãos nessa noite duas grandes verdades que tornam essa afirmação preciosa para a nossa reflexão. A primeira verdade nos conduz a entendermos o porquê de tanto males que assolam o mundo nos nossos dias. Algumas questões teremos que levantar aqui. E com certeza, quando levantar essas questões e trazer a resposta a essas questões, os irmãos vão saber exatamente qual é a única resposta a essas questões. Por que há tantas guerras no mundo? Seria essa primeira questão que podemos levantar. Por que se mantém essa constante tensão internacional? O que há com esse mundo? Por que somente no século XX, já tivemos 2 guerras mundiais? Por que essa ameaça perene de novas guerras, além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? Por que tanta morte, violência, sequestro? Por que tanta maldade nesse mundo em que estamos vivendo? Somente uma palavra é suficiente para respondermos essas questões que aqui eu trouxe, muitas outras questões que poderiam, igualmente a essas aqui, serem levantadas. Pecado. E você concorda plenamente comigo, e eu acredito que você já tenha antecipado a minha fala e pensado exatamente na questão do pecado. O pecado trouxe ao homem uma natureza depravada. E essa natureza vem com aquele sentimento de egoísmo que é característico a essa natureza que o pecado nos traz. E aí, então, o homem, trazendo essa natureza, esse sentimento de egoísmo dentro de si, ele começa a criar as guerras, as mortes violentas e todo tipo de males que nós podemos aqui trazer aos irmãos. Como alguém disse, a essência desses males está dentro do homem. Eles saem de dentro para fora. Ele está no coração corrupto.
um coração corrupto pela natureza pecaminosa que temos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos fala isso. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, fornicação, a inveja, o ciúme e todos os demais pecados. Podemos perceber que exatamente por esse órgão que está dentro de nós, onde reside os nossos sentimentos, aonde reside as nossas ações, que se manifesta de uma forma concreta, que se manifesta numa atitude, que se manifesta numa decisão, nós podemos compreender por tudo isso que o que perguntamos no início dessa grande verdade aqui, essas perguntas estão aqui, saindo todas do coração do homem. Como disse o Dr. Pentecoste, é impossível haver paz enquanto não o homem se reconciliar com Deus, enquanto não se unir de novo com Deus, de quem ele se alienou mediante o pecado. Vou afirmar isso novamente. É impossível haver paz enquanto o homem não se reconciliar com Deus, enquanto não se unir de novo com Deus, de quem ele se alienou mediante o pecado. Bem, diante disso e dessa grande verdade que estamos falando aqui, duas providências devem ser tomadas. E quero compartilhá-las nesse momento com os amados. A primeira é estabelecer a paz entre o pecador e Deus. Vamos voltar às nossas reflexões com as bem-aventuranças anteriores que nós compartilhamos. Podemos perceber que elas estão interligadas, uma vai fazendo parte da outra nesse contexto nosso como filhos de Deus, como salvos em Cristo Jesus. Automaticamente humilde de espírito, que reconhece a sua necessidade de depender de Deus, ele vai chorar não só pelo seu pecado, mas ele vai sentir a tristeza no íntimo seu, como compartilhamos, do pecado do próximo. Então, pensando nisso, automaticamente há um desejo ardente no seu coração de fazer com que aqueles conflitos que existem entre o homem ainda não redimido com o seu Criador, com o Deus Todo-Poderoso. E é interessante a experiência que nós temos de receber a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. A experiência que nós temos de ter o Senhor como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, nos impulsiona exatamente a tomar essa provisão. Estabelecer e se esforçar constantemente, diariamente, para estabelecer a paz entre o pecador e Deus. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que nenhuma outra medida tem a chance de êxito enquanto o coração humano permanecer no estado em que se encontra. Diz ele ainda, a trágica loucura do nosso século consiste na incapacidade de se perceber isso. Como disse alguém certa vez, falta Cristo no coração das pessoas. A segunda providência a ser tomada é estabelecer a paz do homem com o próximo. Dr. Pentecoste disse que o homem não está separado apenas de Deus, mas também do próprio homem. E pasme ainda o que ele compartilha, e infelizmente ele tem razão quando disse isso. O crente, diz ele, pode estar separado do outro crente, pelos seus sentimentos ainda não levados cativos diante de Deus, por prevalecer, ou tentar prevalecer ainda os seus desejos
que não são levados à presença do Senhor. Meus amados, eu posso afirmar aqui para os irmãos que é plano de Deus que os que têm paz com Ele vivam, e esse é um grande imperativo, né? Vivam em paz uns com os outros, naquilo que nós chamamos na Assembleia dos Santos, na Assembleia dos cristãos, dos crentes em Cristo Jesus. Observem que a palavra de Deus, ela nos traz sinais ou sinalizações, placas de sinalizações que Deus vai nos mostrando e nos revelando exatamente dentro desse aspecto que aqui nós estamos falando. E uma dessas placas está em Mateus 18, de 15 a 31, onde o Senhor estabelece ali alguns princípios para que a paz entre os homens seja constante. E alguém comentando essa passagem, e o irmão e a irmã que está me ouvindo, que está junto comigo nessa caminhada, pode depois ler Mateus 18, 15 a 35. Então, alguém comentando essa passagem escreveu o seguinte, muito interessante. O ofendido deve dirigir-se ao ofensor e, em particular, mostrar-lhe a ofensa. Não só, diz essa pessoa, não só evitando escândalo na congregação, como também o envolvimento de outros membros no problema. E ele conclui dizendo, aquele que vê ou conhece a ofensa de um irmão e vai procurá-lo em particular, é pacificador, porque procura estabelecer a paz que foi perturbada pelo pecado. Lembre que esse princípio de Jesus é vai, você e teu irmão, mas todo o princípio, ou todos os princípios aqui aplicados, visam um único objetivo, a reconciliação daquela pessoa ou daquelas pessoas com o Deus Criador, o Deus Senhor do universo. Visa exatamente trazer para perto do Senhor nesse sentido. Que tarefa maravilhosa nós temos aqui apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta que quero compartilhar ainda, com respeito, indo para o final dessa primeira grande verdade. Por que a preservação da paz é tão importante, então? Por que ela é tão fundamental, já que Jesus coloca exatamente nas bem-aventuranças, dizendo exatamente isso. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. A resposta, dentro do que quero compartilhar, é única. É com respeito à nossa oração. E aqui está condicionada essa nossa oração, ou seja, a resposta da nossa oração, à unidade entre o homem e Deus. O Dr. Pentecoste, me permita citá-lo novamente, disse que, ao comentar esse fato, ele disse que se não estivermos em paz com Deus, não poderemos orar, preste atenção, por favor, não poderemos orar confiante que nossa oração será respondida. Eu não digo que a nossa oração não será ouvida, mas aqui está uma condicional importante. Se não estivermos, continua ele, se não estivermos em unidade com o nosso irmão, não poderemos estar em unidade com o nosso Deus. A ruptura da unidade entre crentes provoca a ruptura da unidade entre o crente e Deus. Ficamos totalmente separados do nosso Senhor. Então, a eficácia da oração, quer seja individual, quer seja coletiva, depende da preservação da paz. Nós estamos vivendo momentos conturbados, momentos de conflitos diante de uma situação que nos é imposta. Como a paz de Cristo é fundamental para termos bom senso na nossa reflexão, para agirmos como verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Muitas vezes, algumas coisas,
elas não se encaixam como eu gostaria que se encaixasse. Mas elas estão ali, porque há algo muito precioso a nos ensinar. Eu até entendo que há algo muito precioso a nos ajudar no desenvolvimento exatamente dessa bem-aventurança. Sermos pacificador, aquele que traz a paz de Cristo para aquele momento, para aquela situação. Esse é um ponto importante. Então, a eficácia da oração, quer individual, quer coletiva, depende da preservação da paz. Foi isso exatamente que Jesus quis dizer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ao terminar essa primeira grande verdade, quero fazer a seguinte afirmação. Jesus não nos transferiu a responsabilidade de fazer a paz entre as nações. Deu-nos, porém, a responsabilidade de dizer aos homens alienados de Deus que podem ter paz com Ele mediante o sangue da cruz. Deu-nos, olhe bem, ou ouça bem, deu-nos a solene responsabilidade de preservar a unidade do corpo no vínculo da paz. Enquanto eu e você aqui continuamos refletindo sobre essa grande verdade, eu quero trazer uma segunda grande verdade aqui. E essa segunda grande verdade, ela também confirma e afirma aquela nossa afirmação que falamos no início da nossa reflexão. Entender o que é ser um pacificador. Primeiramente, temos que entender que a pacificação é uma obra divina, pois paz significa reconciliação, e Deus é o autor da paz e da reconciliação. Quero citar novamente o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele diz, ao interpretar isso, o pacificador como sendo um homem que procura estabelecer ativamente a concórdia, deseja a paz e está disposto a fazer tudo quanto for mister para que essa paz instaurada seja mantida. É um esforço constante, um esforço diário nosso. O estar atento, bem acordado, diante de tudo o que está acontecendo ao nosso redor e agir exatamente como Deus quer que estejamos agindo. Agir com alguém que está preservando essa paz do Senhor nos momentos de turbulências, nos momentos mais difíceis que possamos passar. E como citamos acima, sendo Deus o autor da paz, o pacificador é a pessoa que está em paz com Deus e, como Deus, ela acaba apreciando a concórdia, esforçando-se para aproveitar qualquer oportunidade que lhe abra para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Bem, eu não estou aqui trazendo algo que possamos pensar com naturalidade, isso acontece com muita naturalidade. Não. Todas essas bem-aventuranças, e se Deus permitir, na próxima quinta-feira compartilharmos a última, todas elas requer uma total dependência e busca do Senhor. Todas. Para que elas façam parte da nossa vida exatamente como o Senhor assim determina aqui na sua palavra. Não é tão simples ser um pacificador. Primeiro, nós vamos ver aqui logo mais que requer algumas decisões próprias nossas para que isso possa acontecer. Mas deixe citar ainda uma outra pessoa, o Dr. Willing, em seu livro Meditações no Evangelho de Mateus. Ele diz que os pacificadores são pessoas que exercem a sua influência pessoal a fim de promoverem a paz e o amor, tanto em particular como em público, em casa ou no estrangeiro. E continua dizendo ele, são os que se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente.
ensinando aquele evangelho que diz: o cumprimento da lei é o amor. Ele conclui a sua fala de um modo muito bonito. Ele diz assim: bem-aventurado são todos esses, pois estão realizando a mesma obra que o Filho de Deus iniciou, quando veio a essa terra pela primeira vez, e que ele terminará em sua segunda vinda. Uma pergunta que não quer calar diante disso é: o que é necessário, então, para termos a certeza de que somos um pacificador, sendo exatamente dentro dos ensinamentos, de conformidade com o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu creio que o primeiro ponto importante que a gente pode aqui, diante dessa questão, é olharmos para nosso coração, a expressão de um coração limpo. Isso significa ser uma nova criatura, genuinamente uma nova criatura. Alguém que foi salvo, plenamente salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E olhe bem claramente, somente um homem dotado de um coração limpo, um coração que foi purificado, um coração que foi transformado, um coração que foi lavado pelo Senhor com o seu sangue, pode ser um verdadeiro pacificador. Isso não acontece simplesmente de eu e você ouvimos essa mensagem e decidimos, se ainda não somos, e decidimos a partir de agora que seremos um pacificador. Não. Isso tem implicações. As implicações vêm de cima, vêm anteriormente. As implicações vêm do ser humilde de espírito. As implicações vêm do chorar. As implicações vêm do ser manso. As implicações vêm de ser misericordioso. As implicações vêm de ter o seu coração limpo. Aí sim, eu caminho para ser um pacificador. E um outro ponto fundamental em tudo isso que nós estamos falando, é ser liberto do seu próprio eu. Ou seja, descer do trono. E os degraus pelos quais eu subi, me sentindo muito importante, até chegar no topo, e quando chego no topo, eu olho tudo e contemplo: eis-me aqui, ó soberano Manuel. Então, descer esses degraus dos status, da fama, e o Senhor ocupar o lugar de rei e de Senhor na minha vida. Ou seja, Cristo sendo entronizado em meu coração. É dizer como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E seguir a orientação que Jesus deixou para o discipulado: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Meus queridos, pacificador será aquele que não tem um ponto de vista egocêntrico. Jamais ele vai desejar que os seus direitos sejam observados. Lloyd Jones faz uma afirmação muito interessante. Ele diz que pessoas que agem egocentricamente são pessoas que não estão preocupadas com a paz. Antes, sua conduta é de desentendimento, disputas e conflitos. Atitudes realmente que são opostas ao pacificador. Por fim, meus queridos, o pacificador será aquele filho adulto, como foi Cristo revestido da plenitude da divindade de Jesus, transformado à sua imagem, possuindo a sua própria natureza. Portanto, o crente, de todos nós, que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, de todos nós, o que se espera é que sejamos um pacificador, não menos que isso. Eu creio que ao terminar essa reflexão, eu e você vamos precisar, se realmente estamos levando profundamente a sério isso que o Senhor está nos trazendo com respeito ao que ali naquele monte Ele ensinou e aplicou aos seus discípulos, nós vamos ter um tempo de oração com o Senhor, para que Ele ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos isso. Um crente idoso
cego de uma vista, estava sentado um dia em um banco rústico diante da sua casa, em um pequeno povoado, quando o seu pastor chegou para visitá-lo. Como está passando hoje, irmão João? Perguntou o pastor. Meu irmão pastor, respondeu o ancião, não tenho do que me queixar. Estou em paz com Deus, em paz com a minha alma e em paz com os meus vizinhos e meus amigos. Eis aqui uma coisa admirável. Estar em paz com Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Mas também uma coisa sublime. Estar-se em paz com o seu coração, sem temer mal algum e sem ter de que se envergonhar. Me permite lhe fazer uma pergunta. Ela é pessoal. Eu espero que você mesmo responda diante disso. Você tem sido um pacificador? Estás em paz com Deus e com o teu próximo? Bem-aventurados os pacificadores. Preste atenção, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos orar agora com alguns pastores. Eu tenho pedido para alguns pastores orarem por nós e nós vamos ouvir o pastor Manuel, o pastor Ricardo e ao final eu também farei uma oração neste culto. Pai eterno, nesses momentos de decisão, nesses momentos de mudanças e de nos adequarmos nessa situação em que estamos vivendo, eu quero interceder diante do Senhor pela liderança de nossa igreja, pelos pastores, pelos líderes de departamento, a diretoria, aqueles investidos pelo Senhor de autoridade para exercerem os seus dons aqui na nossa igreja. Dá a cada um amparo, dá a cada um habilidade, dá a cada um a orientação vinda do Senhor. Reveste-os com a tua graça, com a paz do Senhor nos seus corações e dê sabedoria, dê discernimento. Fale aos seus corações de um modo muito especial, para que nós, como igreja do Senhor, estejamos, através deles, como instrumentos do Senhor, sendo dirigidos naquilo que o Senhor tem como plano especial para esses momentos, para a sua igreja aqui nesse lugar. Portanto, Senhor, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor ouça essa oração e responda segundo a vontade soberana do Senhor. Pois oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai, nesta noite nós estamos na Sua presença, buscando o Teu Santo Espírito para nos orientar e nos usar para alcançar as pessoas que nós conhecemos, mas que ainda não Te conhecem. Usa, Senhor, a nós e a todos desta igreja para alcançar ainda muitos os de fora. Nós temos o nosso coração que bate, Senhor, em trazer as pessoas para dentro de um relacionamento vivo, vibrante e salvífico contigo, e a partir disso, Senhor, que elas possam encontrar a abundância de vida que a Tua palavra nos dá, nos promete e que nós temos experimentado nos nossos corações também. Pai, nós queremos colocar vários projetos que estão nascendo, estão sendo desenhados ainda por esses dias. Lembramos, Senhor, do começo da nossa IBC TV. Sim, Pai, houve ali alguns contratempos, mas nós somos felizes em perceber, Senhor, que é uma ferramenta que chegará para ministrar aos nossos corações, para alcançar muitos, para nos abençoar os que estão dentro e para desafiar e evangelizar os que estão fora.
fora. Dê, Senhor, o teu direcionamento. Traga mais gente para compor esta equipe e usa essa nova ferramenta virtual para honrar os teus propósitos. Bem também, Senhor, com tudo que está sendo desenhado, com propostas usando as plataformas digitais. Muita coisa nova que nós não temos ainda tudo elaborado, mas sabemos que está sendo direcionado pelo Seu Espírito. Nós queremos ser, Senhor, o Teu povo que proclama o Teu nome, usando as mais variadas técnicas e meios, Senhor, ao nosso dispor, tanto no presencial quanto no virtual. Usa tudo isso para engrandecer o Teu nome através das nossas vidas, e nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu quero Te louvar pela vida da nossa igreja. Quero pedir em especial porque nós, nesse mês de setembro, estamos celebrando os 90 anos da nossa igreja e temos usado como tema, Eu amo minha igreja. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor coloque em nosso coração a cada dia mais e mais amor por essa igreja. Amor no coração de cada membro. Quero Te louvar pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nosso meio. Quero Te louvar pelas pessoas que têm sido salvas, pelas pessoas que têm sido edificadas, pelas pessoas que têm sido mobilizadas para o trabalho. Nós queremos pedir, Pai, proteção espiritual, que realmente as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa igreja. Quero pedir que o Senhor dê a cada dia sabedoria a cada um de nós, unidade para a igreja, para a liderança, para a tomada de decisões, e dá-nos também ousadia, Pai, em tudo aquilo que vamos fazer. Que o Senhor realmente nos use e abençoa. Nós, mais uma vez, afirmamos que amamos essa igreja, porque essa igreja é do Senhor Jesus, o Senhor quem a comanda e o Senhor que faz com que ela avance. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos missionários, abençoa a nossa liderança, abençoa os nossos pastores, abençoa os planos que temos e que possamos avançar. Dá-nos o mesmo propósito, dá-nos o mesmo espírito e que façamos tudo para a Tua honra e para a Tua glória. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós chegamos ao final de mais um culto. Domingo estaremos de volta, se Deus permitir. Nós temos domingo de manhã um culto online, às 9 horas, e também o culto presencial. Se você deseja participar do culto presencial, você tem até amanhã, sexta-feira, para fazer a sua inscrição e estar conosco aqui. O grupo que a lei nos permite, não é um grupo grande, mas um grupo que tem estado aqui com alegria, para domingo agora, até amanhã as inscrições. E teremos ao mesmo tempo o culto online às 9 e o culto à noite online, só online, às 19 horas. Ore por esse final de semana, que eu tenho certeza que será um tempo em que, mais uma vez, o Senhor vai falar conosco. Boa noite a você e vamos terminar esse culto louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim.
eu viva sempre para ti, Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja.